Nessa sessão vamos falar sobre o Build Mode do ProcessBook, o modo de edição. No ProcessBook, quando você cria algo, você tem algumas opções. Ao clicar no ícone File New, você pode criar um workbook, representado por um arquivo com extensão .py, e inserir nesse workbook diversos displays utilizando a opção ProcessBook Entry. Lembre-se que o workbook representará uma coletânea de diversos displays organizados de maneira que você escolher, ou seja, diferentes pastas ou seções com diversos displays em cada uma das pastas, com diversos ProcessBook Entries em cada uma das pastas. Ou você pode criar diversos arquivos e displays individuais com a extensão .pdi e salvá-los em algum diretório da sua rede. As vantagens e desvantagens de cada uma das opções dependem de como você quer compartilhar as informações com outras pessoas na sua empresa. Se você quiser compartilhar somente um display, em vez de compartilhar todo o workbook, será mais conveniente salvar o display como uma página individual, ou seja, como um arquivo .pdi. Entretanto, se você não precisa compartilhar displays, pode ser que valha mais a pena manter todos os seus displays organizados dentro de um único workbook. Um detalhe importante: se você notar um asterisco ao lado do nome do arquivo na barra de títulos, tanto do workbook ou de um display individual, significa que você efetuou alguma alteração no arquivo e essa alteração ainda não foi salva. Vamos agora ver como funciona o workbook. Eu tenho o ProcessBook aberto, sem nada dentro, ele está vazio. Então vamos criar um workbook. Eu clico em File, New, e me aparece essa janela com três opções. A opção default é ProcessBook Entry. Ela permite eu criar um item dentro de um workbook, mas como ainda não tenho nenhum workbook aberto, então vamos primeiro selecionar Workbook, ProcessBook, PIW File. Vamos dar um nome para esse workbook. Vamos chamar de CBT Demo Workbook. Ok. Agora temos o workbook em branco. Veja que não tem nada ainda dentro dele. O que vamos fazer agora é criar uma entrada do workbook. De novo, eu vou em File, New, e agora mantenho selecionada a opção ProcessBook Entry. Ok. Vamos primeiro criar então um texto. Eu vou chamar de página 1. Página 1. Seleciono o texto e clico em OK. O que eu tenho agora é uma entrada de texto. Veja que não tem nenhum ícone do lado. E essa entrada de texto ela pertence ao nível 1. Veja que apareceu essa aba lateral. Nesse ponto eu posso adicionar outros itens. Entradas. Eu posso adicionar um display, posso adicionar mais texto, ou criar novas páginas e adicionar itens nessas outras páginas. Agora, simplesmente vamos salvar o que eu acabei de criar. Agora que eu tenho o workbook criado, vamos aprender a adicionar entradas, ou seja, adicionar itens nesse workbook. Uma das entradas mais comuns é o display, ou seja, é o tipo de entrada que você vai usar na maior parte do tempo. Então vamos em File, New. Agora você tem que prestar muita atenção, porque a maioria das pessoas acaba selecionando a opção errada. Em vez de deixarem selecionada a opção ProcessBook Entry, eles acabam selecionando o ProcessBook Display. Pois imagino que, como eles querem adicionar o display dentro do workbook, eles imaginam que essa seja a opção correta. Mas na verdade, ao selecionar essa opção, você acaba criando o display num arquivo separado, e não dentro do seu workbook. E no final do dia, ao fazer isso, você acaba percebendo que o seu workbook está vazio. Então, para criar um display dentro do workbook, deixe a opção Entry selecionada e clique em OK. Então vamos dar um nome para o nosso display. Meu primeiro display. E essa opção ela tem que estar marcada. Display, a minha entrada é um display. E vamos mudar o nível. Em vez de nível 1, vamos deixar nível 2. Ok.
Veja que agora eu tenho o display adicionado na página 1 do meu workbook. Se eu quiser mudar alguma coisa no meu display, eu tenho que estar no modo de Build Mode. Clico nele e, por exemplo, deixa eu mudar o nome. Em vez de meu primeiro display, posso deixar só primeiro display. Ok, eu consigo fazer qualquer alteração dentro do meu display, mas eu tenho que, para isso, estar no Build Mode. Se eu cometer um erro na hora de criar o meu display, por exemplo, criar um display no nível 1, em vez de nível 2 e assim sucessivamente, vamos ver o que acontece. File, New, Process Book Entry, ok. Display errado, nível 1. Veja que eu acabei criando um display, só que numa página separada. E eu quero corrigir isso. É fácil. Basta eu ir no modo Outline, ok? O meu display errado ele está no nível 1, então o que eu posso fazer para mudá-lo? Eu vou passar ele para baixo, ok? E alterar o nível, em vez de nível 1, alterar para o nível 2. E posso mudar a posição dele, por exemplo. Deixar ele antes do display, primeiro display. E agora retornar ao modo Book. Veja que agora eu consegui editar a questão dos níveis do meu display. Os dois displays estão no nível correto. Se eu quiser deletar meu display, eu tenho que estar no Build Mode. Então, seleciono o display que eu quero deletar. Vou em Edit e Clear. Uma das características interessantes do Process Book é podermos utilizar menus de atalho quando precisamos inserir entradas no workbook. Isso facilita bastante a tarefa de inserção de displays e texto no meu workbook. Para isso, eu tenho que estar no modo de edição, Build Mode. Para adicionar um display nesse workbook de exemplo, sem precisar clicar em File, New, Process Book Entry e depois dizer qual que é o tipo de entrada que eu quero adicionar nesse workbook, eu posso simplesmente clicar em Insert e escolher o tipo de entrada, no caso Display. O campo de seleção do tipo de entrada do Process Book já vem devidamente selecionado. Nesse caso, basta então eu dizer qual que é o nível dessa entrada e dar um nome para o display. No caso, seria meu display. No menu File New, nós vimos como criar alguns elementos para o Process Book, algumas entradas para o Process Book. Nós vimos como criar display, nós vimos como criar texto. Faltou ver essa outra opção, como criar um link. Ao fazer isso, nós devemos apontar para um arquivo que eu desejo vincular esse link. Por exemplo, esse link poderá executar um arquivo de display, ele pode executar um outro workbook, ou até mesmo rodar um programa externo, simplesmente inserindo uma linha de comando apropriada. Então, por exemplo, se eu for no botão Browse, eu vou procurar aqui um display, Display Search, no meu computador. Vamos procurar todos os displays presentes nessa máquina. Pressiono Search e espero alguns segundos, até popular esse campo com todos os displays presentes no meu computador. E vou selecionar um deles. Clico duas vezes no arquivo desejado, ok? No caso, eu selecionei o Main Column Bottom, o arquivo Main Column Bottom. E vou inserir o nome desejado para o meu link. Meu link para um novo display. Nível 2, ok. Veja que ele abriu o Display Main Column Bottom e o meu link apareceu como uma nova entrada do workbook. Se eu clicar no meu link, ele vai executar o Display Main Column Bottom.
Você pode criar um link para qualquer executável, qualquer display, qualquer comando do seu sistema operacional e até mesmo para qualquer workbook.